Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia! O Record News Rural está no ar e hoje a gente começa falando de uma das frutas mais desejadas do mundo e uma das mais saudáveis. Por isso a procura é alta, principalmente pelos apaixonados por doces. E quem procura pelo famoso morango certamente já percebeu que em Santa Catarina o preço está em queda nos últimos meses. Que ele é famoso, muito procurado e um dos mais saudáveis, você já sabe. Mas quais são os reais benefícios do morango? O morango, ele é rico em vitamina C. Ele auxilia na perda de peso, porque o morango tem poucas calorias. Então, hoje, muita gente que faz aí dieta, que vai nutricionista, sempre tem morango na dieta, né? Por isso, porque ele tem poucas calorias. Ele regula os níveis de açúcar no sangue também. Ajuda na saúde dos olhos e vários outros benefícios aí, eu citei os principais. Nessa plantação em Içara, são cultivados mais de 53 mil pés de morango. Dá para perceber que eles estão bem carregados. O aumento é explicado pelo florescimento da planta, que acontece depois do término do inverno, ou seja, durante a primavera, que vai de setembro a dezembro. O morango ele é muito bem adaptado a esse clima mais ameno de primavera, então é uma época que naturalmente a planta acaba produzindo mais, né? Claro, com a nutrição adequada, com a questão de irrigação adequada, ela acaba produzindo mais mesmo. Matheus e Beatriz atendem a 3 tipos de clientes: consumidor final, que somos nós, confeitarias, padarias e atacadistas. A plantação deles ainda possui um diferencial, que é a produção sem agrotóxico. Ao todo, são 6 tipos de variedades de morango. Essa é a Florida Beauty, de qualidade premium, uma variedade difícil de encontrar na região. Tem a Alpina 10, eu trabalho com a Palmerita, trabalho com a Pertinque e San Andreas, né? Com a Albion também, possuo a Albion. Total de 6 variedades aí de morango, né? E qualidade de fruto também, né? O cultivo de morango é desenvolvido há 30 anos no sul de Santa Catarina. Atualmente, Içara é considerado o maior produtor de morangos do sul do estado. Nessa plantação, por exemplo, são colhidos cerca de 600 quilos de morango por semana. Além de movimentar e fomentar a economia, o principal período de colheita do fruto também está gerando empregos na região. Hoje eu conto com 8 colaboradores, né? Eu dou preferência aqui na região, né, aqui no bairro, aqui na comunidade, por questão de deslocamento, né, acessibilidade, facilidade para ele estar vindo até aqui, né. O nosso pico maior esse ano foi agora final de setembro e início de outubro, e a nossa expectativa é que em novembro e dezembro tenha um pico novamente. Então, com isso, se atingir as nossas expectativas, o preço vai manter o atual. Eu aposto que até hoje você come o morango da forma errada. Tem um jeito certo de comer morango? Tem um jeito certo de degustar o morango. Ai, qual que é? Na verdade, todo mundo come assim. Só que, na verdade, o jeito certo é assim. O morango, a parte mais ácida dele é na parte superior, né? Então você começa degustando ele na parte superior e finaliza com a parte inferior, né? Abaixo dele, que é a parte mais doce, adocicada, que aí você vai prolongar o sabor do morango na sua boca, realçar, né, o sabor adocicado. Eu quero ver então se eu aprendi, né, João? Como ele disse, é de cima para baixo, tirou o favinho. As exportações brasileiras de ovos seguem avançando. O volume é o maior desde agosto do ano passado. 2.083 toneladas de ovos, entre in natura e processados, foram embarcadas em outubro. Esse volume é 40,3% a mais que o de setembro e o dobro da quantidade escoada no mesmo período de 2023. Segundo pesquisas do CPEA, com base em dados da SESEX, o crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento nos embarques de produtos industrializados, que cresceu quase 3 vezes em comparação a setembro. Os envios de ovos in natura também subiram.
11% entre setembro e outubro. Com isso, as exportações brasileiras do produto alcançaram o melhor desempenho desde agosto de 2023. O Chile é o principal destino dos envios brasileiros desde março deste ano. Em outubro, o país adquiriu 971 toneladas da proteína nacional, alta de 4% em relação ao mês anterior. Os plantios de soja e de milho seguem avançando pelo país, assim como as negociações. Com a firme demanda por parte das indústrias, as negociações de soja seguem aquecidas no país. Por isso, os valores, principalmente para o mercado externo, continuam subindo. Depois de um período de estiagem e muita chuva, o plantio está avançando. De acordo com a Conab, até a semana passada, 53,3% da área nacional havia sido semeada, acima dos 48,4% há um ano. O plantio do milho também segue pelo país. Até o dia 3 de novembro, 42,1% da safra verão havia sido semeada. Com a demanda interna aquecida, os preços domésticos do grão seguem subindo. Se por um lado consumidores precisam repor estoques, por outro, vendedores negociam com cautela, já que estão priorizando os trabalhos no campo. As condições climáticas dos últimos dias amenizaram as preocupações com a janela ideal da segunda safra de 2025. O governo da França elevou o nível de risco com o aumento de casos de gripe aviária na Europa. O decreto, publicado semana passada, elevou o grau de risco para a gripe aviária de moderado para alto. O Ministério da Agricultura atribuiu a mudança à evolução de casos na pecuária e em animais selvagens na Europa. Houve reforço nas medidas de prevenção em criações, como o isolamento de aves mantidas em estabelecimentos com menos de 50 animais e a proibição de aglomerações entre aves domésticas e aves de cativeiro. De acordo com o comunicado do Ministério, na temporada 2024-25, os primeiros surtos da doença foram detectados na França em agosto. Até o momento, o país registrou 6 surtos de gripe aviária na temporada, segundo a atualização da Organização Mundial da Saúde Animal. A Embrapa desenvolveu uma nova cultivar de mandioca resistente à vassoura de bruxa e promete impulsionar a produção da raiz em Rondônia. Com a nova cultivar BRS 1668, recomendada pela Embrapa Rondônia, agricultores têm a oportunidade de aumentar a produtividade e explorar novas possibilidades de mercado para a mandioca. O estado de Rondônia, que ocupa a 14ª posição na produção nacional, vê na BRS 1668 uma chance de fortalecer ainda mais a mandiocultura, especialmente nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Jaru, grandes produtores regionais. Com maior potencial de resistência e rendimento, a cultivar traz benefícios tanto para os pequenos produtores quanto para a agroindústria, ampliando a capacidade do setor em Rondônia. Eu estou com o pesquisador Rogério, que ele vai explicar para a gente o que é o Nova Cultivar e do que se trata a BRS 1668. Sim, BRS 1668 é um trabalho de melhoramento aqui da Embrapa Rondônia. Nós testamos durante 3 anos 14 genótipos de mandioca em 3 locais diferentes, em Porto Velho, Ouro Preto e Vilhena. E aí, a partir desses dados ali, a gente selecionou alguns materiais e dentro desses materiais estava a BRS 1668, que é uma mandioca que não tinha registro nenhum. E aí a gente fez o registro dela no Ministério da Agricultura como sendo a primeira mandioca de mesa para Rondônia. É a nossa macaxeira de Rondônia. A Reniva é uma rede que oferece mudas de mandioca de alta qualidade para agricultores familiares e grandes produtores, garantindo segurança genética e fitossanitária. Segundo os pesquisadores do projeto, a iniciativa é essencial no combate à vassoura de bruxa, doença que pode destruir plantações inteiras. Com mudas certificadas e saudáveis, a Reniva atua diretamente para erradicar essa ameaça, promovendo um plantio mais seguro e produtivo em todo o país. Hoje nós não tínhamos materiais registrados para Rondônia. A média aqui era 15 a 20 toneladas. Hoje nós temos material que produz na faixa de 40 toneladas. Essa 1668 produz 35 toneladas por hectare. Então a diferença é muito grande.
só com as cultivares. Então, tanto é importante as cultivares como o projeto Reniva para evitar as doenças. O cultivo pode ser feito desde o pequeno produtor até uma escala bem maior? Pode, ela pode ser feita por qualquer um, pequeno, grande. A gente já tem testado com produtores grandes, pequenos, mas a maioria que tem procurado são pequenos agricultores, que a maioria de Rondônia são pequenos agricultores, né? Dados do IBGE estimam a produção de mandioca na safra 2024 em mais de 400 mil toneladas, 9,7% maior do que a obtida na safra de 2023, sendo que a área colhida deverá crescer 12%, com diminuição de 2,1% da produtividade. Os municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Jaru são os principais produtores de mandioca do estado. O primeiro relato da presença do fungo causador da doença vassoura de bruxa da mandioca no Brasil foi constatado nos plantios das terras indígenas de Oiapoque, no estado do Amapá, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E como a gente viu na reportagem, a presença do fungo representa risco de redução na produtividade das plantas afetadas. Até agora, ele não foi encontrado em outros hospedeiros aqui no Brasil. Mas pensando nas medidas para a contenção de focos da doença e alternativas para o manejo integrado, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados do Ministério da Agricultura e Pecuária promove hoje e amanhã uma reunião técnica sobre a vassoura de bruxa da mandioca. O evento é na Embrapa Amapá, em Macapá, e é para gestores e técnicos da defesa agropecuária, da extensão rural, produtores e pesquisadores. Ele também vai ser transmitido pelo canal da Embrapa no YouTube. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil divulgou o relatório atualizando os dados sobre a exportação do grão. Foram quase 5 milhões de sacas em outubro. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Eduardo Heron, que é diretor técnico do Secafé. Bom dia, Eduardo. Seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Eduardo, conta para a gente como é que o Secafé recebeu esse resultado, hein? Surpreendente? Sem dúvidas, é um número muito surpreendente, positivo, porque o comércio exportador de café segue enfrentando desafios com o escoamento da safra de café. Nós estamos aqui alcançando o volume recorde de exportação para um único mês e nós observamos que, apesar de todo esse volume exportado, nós ainda temos um grande volume de café que ficou para trás por conta desses atrasos e rolagens de cargas. Nós tivemos também, favorável a esse cenário, os embarques de break book que contribuíram para que o resultado também fosse positivo. Então, é uma demonstração do esforço do comércio exportador de café para o cumprimento dos seus contratos e a entrega dos nossos cafés aos nossos compradores lá no exterior. Legal, você deu um panorama geral para a gente, agora vamos destrinchar. Quais fatores levaram a esse resultado? Um aumento de mais de 11%, me corrija se eu estiver errada, mas é um aumento de mais de 11% em relação ao mesmo mês do ano passado, é isso? Sim. Vamos primeiro, inicialmente, quero observar que nos 3 últimos meses de 2023, o Brasil exportou 4,4 milhões de sacas. Nós estamos vendo nesses últimos 3 meses do ano também esse cenário de voltarmos a esse patamar de exportação de 4,4, 4,5, agora em outubro, 4,9 milhões de sacas. Então, o que a gente viu é que realmente há uma demanda pelo café brasileiro. Nós olhamos que as compras do café brasileiro aumentou de forma expressiva para a União Europeia, por conta da nova regulação, aumentou também para os Estados Unidos, países árabes. Então, é uma demonstração que o café brasileiro vem sendo produzido da forma a atender todos os mais exigentes mercados, produzindo com sustentabilidade, e nós temos ainda somado ao nosso contexto favorável o cenário onde você teve problemas climáticos nos principais países produtores, o que aumentou ainda mais a demanda do café brasileiro. Nós vimos uma menor oferta do café vietnamita, consequentemente o nosso Conilon aí mostrou muita capacidade para poder ocupar esse espaço que o Vietnã disponibilizou, e o café brasileiro Conilon, nós vimos aí um embarque de quase 8 milhões de sacas no período de janeiro a outubro desse ano. Então, é um cenário que foi muito favorável para o comércio exportador. Tivemos todas essas demandas, os principais mercados crescendo, o que para nós nos deixa muito satisfeitos em saber que nós tivemos a condição adequada
cafés com qualidade e sustentabilidade para atender toda essa demanda. Você falou sustentabilidade, a gente sabe como o nosso agro enfrenta uma cobrança internacional grande, apesar de ter um código florestal robusto, muito forte. Como é que a gente se prepara para essa questão da lei da União Europeia, essa regulamentação? A gente sabe também como existem desafios por cadeia, mas em relação ao café, Eduardo, como o setor se prepara para atender ao mercado europeu, continuar atendendo, né, esse mercado? Bom, nós temos várias iniciativas que nós precisamos trabalhar e o Secafé está trabalhando nisso. Primeiro, é indiscutível que o produtor vem fazendo um trabalho impecável no campo, vem produzindo, respeitando o meio ambiente e as pessoas. Nós precisamos agora, como representante do comércio exportador, fazer com que esse reconhecimento também seja visto lá fora, porque nós somos hoje não somente um país produtor de commodity, nós também somos um país produtor de café especial, de café de sustentabilidade, mas é importante que as instituições brasileiras do café realmente tenham essa sensibilidade de começar a mostrar essa mensagem lá fora com mais intensidade para que haja o devido reconhecimento. No que tange à nova regulação europeia, o Brasil realmente está bem avançado. Nós temos hoje uma parceria com a Serasa Experian, e onde nós temos contratado uma plataforma de monitoramento socioambiental, que tem permitido os exportadores fazerem um acompanhamento das condições socioambientais de cada propriedade, no sentido de dar a condição de poder do café brasileiro poder atender essa demanda. Tanto é, Kelly, que se nós olharmos, se nós compararmos o volume de exportação da Europa, comparado janeiro, outubro desse ano com o janeiro, outubro do ano passado, nós tivemos um crescimento de 52%. Então, realmente o Brasil vem mostrando, está preparado, cada vez mais nós estamos nos aprimorando nesse contexto para atender essa nova regulação, sem dúvida, traz desafios para o Brasil e para todos os países produtores, mas também nós enxergamos isso como uma oportunidade para o café brasileiro melhorar a sua imagem no exterior. Eduardo, vamos falar de uma forma mais aprofundada em relação à questão logística, que é um problema antigo, inclusive, que a gente tem acompanhado aqui por parte do setor no Record News Rural. O grande problema são os portos, que faltam uma estrutura adequada, inclusive muitos navios, muitas embarcações nem conseguem chegar até aqui, é isso? Exato. Hoje o Brasil tem limitações de infraestrutura portuária que vem hoje criando obstáculos para o escoamento não somente do café brasileiro, mas de todos os outros produtos do agronegócio. O que nós percebemos é que o Brasil vem fazendo, sim, investimentos em infraestrutura, mas a uma velocidade um pouco menor do que cresce o agronegócio. E com isso, nós estamos vendo portos brasileiros abarrotados, nós estamos vendo hoje a dificuldade do exportador de café de consolidar as suas cargas. Até o mês de setembro, nós tínhamos acumulado nos portos parados cerca de 2,1 milhões de sacas que deixaram de ser remetidas ao exterior. Por conta desses desafios logísticos, dessa falta de infraestrutura portuária adequada, principalmente para as cargas containerizadas. E é um desafio não somente do café, nós temos hoje mantido diálogo com diversas associações do agro, açúcar, algodão, celulose, e nós percebemos que o desafio é o mesmo. Então, a proposta do Secafé é justamente tentar reunir informações com essas outras entidades para mostrar a importância do agronegócio para o governo, no sentido de obter deles a ampliação desses investimentos e maior celeridade para que nós não tenhamos essas limitações no escoamento da safra de grãos, da safra de café do Brasil. Exatamente, porque o resultado é bom, surpreendente, como você já explicou para nós, porém poderia ter sido muito melhor, ainda mais expressivo. Até porque o trabalho no campo não para, né, Eduardo? Inclusive, o Arábica teve também um super resultado. Sem dúvida. Como eu mencionei há pouco, Kelly, o produtor vem fazendo um trabalho impecável e nós temos que não somente reconhecer, mas também dividir o êxito de toda essa pujança que é a cafeicultura brasileira, juntamente com o comércio exportador, que vem entregando seus cafés com todos esses desafios. Chegamos ao mês de outubro com esse 4,9 milhões de sacas. Nós tivemos
também durante o mês de outubro embarques de breakbook que colaboraram também para esse resultado. Então essa é uma demonstração do engajamento do comércio exportador com o cumprimento dos seus contratos no exterior, mostrando um país cada vez mais confiável, um país que mesmo com esses desafios vai fazer as entregas, mas nós realmente temos aí alguns desafios que não vemos soluções de curto prazo. A nossa preocupação maior é cada vez mais ter essas demandas e nós temos aí essa dificuldade de poder fazer o fluxo normal da exportação sem os prejuízos que o comércio exportador vem adquirindo. E que é importante destacar, Kelly, que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Uma vez que nós deixamos de embarcar esses cafés, deixam de entrar nas divisas do país receitas que poderiam ser repassadas no todo e não são por conta desses problemas de infraestrutura portuária no Brasil. Pois é. Olha, o Arábica teve o maior volume da história em 10 meses, né? O Secafé destaca isso nesse relatório novíssimo que acaba de ser divulgado. O Canéfora também vem logo atrás e, inclusive, a gente tem apresentado um crescimento até no café solúvel, né, Eduardo? Ou seja, é um leque realmente que a gente oferece para o mercado internacional. Eu particularmente, eu sou suspeito para falar do café brasileiro, porque além de apaixonado, é um setor realmente que nos enche de orgulho por avaliar todo o aspecto que nós temos em toda a cadeia. Se nós olharmos o volume acumulado exportado de janeiro a outubro desse ano, nós tivemos um crescimento de 140% do café Canéfora. É um recorde absoluto na história do café Canéfora do Brasil. Também nós tivemos esse cenário, esse crescimento de 24% nas exportações de café arábica e 9% do café solúvel. Isso nos realmente enche de orgulho de saber como que o Brasil vem, ao longo dos últimos anos, investindo em pesquisa, em tecnologia, em boas práticas, que permitem nós chegarmos a esses patamares aí de muito positivos, alcançando esses recordes, mesmo com todos os desafios e prejuízos que nós estamos tendo por conta desses não embarques do café que ainda ficou para trás. Então, nós temos em todos esses segmentos do café do café arábica, colonial e solúvel, crescimentos que para nós são muito positivos e a nossa expectativa é que essa demanda cada vez mais continue crescendo por conta de todas as qualidades, variedades, sustentabilidade que nós produzimos aqui no Brasil. Pois é, até por isso a gente tem que ter nosso carimbo, nossa marca lá no mercado internacional. Porque às vezes quando a gente sai do país, a gente vê lá café colombiano, café do Havaí. E como é que está essa relação, né, do café do Brasil? Porque muitas marcas às vezes compram o nosso café, são revendidas lá fora, mas sem identificar a origem. A gente está nesse trabalho também de fortalecer que o café é nosso, que o café é do Brasil, Eduardo? Kelly, o Brasil, nós tivemos recentemente uma iniciativa muito importante que nós consideramos depois de muito tempo, que foi o café brasileiro está estampado num dos maiores eventos automobilísticos do mundo, que é a Fórmula 1. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante, o que mostra que realmente o setor está engajado em fazer com essa promoção da imagem do café brasileiro, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior. O Secafé também tem diversas iniciativas, tivemos uma agora recentemente na Argentina, junto com a Embaixada do Brasil naquele país, justamente com o objetivo de levar essas informações de todas essas diversidades e características que o café brasileiro possui. A nossa ideia é darmos continuidade, sermos mais regulares, principalmente na nossa ação no exterior, porque é muito importante que o mundo reconheça o Brasil não apenas como o maior produtor de café commodity do mundo, mas o maior produtor de café sustentável e de qualidade, com diversas origens, aromas e atributos produzidos aqui nesse país por produtores que estão cada vez mais fazendo um impecável trabalho na lavoura. Então, são iniciativas que nos permitem hoje, principalmente como representante do comércio exportador de café do Brasil, nos estimular ainda mais a estar no exterior, levando essas mensagens positivas para que haja esse reconhecimento, todas essas características do nosso café. Eduardo, para a gente fechar, que recado a gente pode dar para o brasileiro
que mora no Brasil, que todo dia toma o seu cafezinho, não abre mão. Eu faço parte dessa estatística e sem açúcar ainda. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, está exportando café. E aí o brasileiro não tem a noção de como isso pode impactar no seu dia a dia. Seja gerando empregos, seja também melhorando o processo produtivo e a gente tendo acesso, por exemplo, a um café de alta qualidade. Bom, isso mudou muito no Brasil nos últimos anos. Hoje o brasileiro, que até muito tempo atrás tinha essa percepção de que o café bom ia para fora, hoje o cenário mudou bastante. Hoje é possível se encontrar cafés de excelentes qualidades, onde existe um trabalho sendo realizado não somente pela BIC, mas também pela BSA, de promoção desses cafés, dessas qualidades, para que o brasileiro realmente tenha esse reconhecimento, que aqui dentro também é possível tomar um bom café, ter acesso a um bom café, e realmente isso é um cenário real hoje no nosso país. O que nós precisamos cada vez mais é conquistar esses paladares com esses cafés que estão sendo ofertados no mercado, e nós não temos a menor dúvida que, como o segundo maior consumidor mundial de café, que nós temos ainda muito café para vender, muito café para consumir, e a notícia mais importante, talvez, que é saber que nós temos a condição de poder atender todos esses diversos paladares. Exatamente, gerando emprego e renda também, isso é fundamental, a economia gira para todo mundo. Eduardo, muito obrigada, viu, por estar aqui comigo mais uma vez no Record News Rural. Um bom dia para você e para toda a equipe do Secafé. Eu que agradeço, Kelly, um bom dia para vocês. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência, eu espero você no próximo programa, combinado? Um bom dia e até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.